Com vocês, A Vida é uma Corrida. Apresentação Alexandre Rampinelli e Emílio Santana. Alexandre, eu mando a música, você me fala o que você sabe. Porra, isso aí é Rita Lee. Rita Lee, Banho de Espuma. Década de 80, final da década de 80. Não é isso, não? Essa entradinha final é 87. Então beleza. Tem uma entradinha, parece uma marchinha de carnaval. É muito gostosa. Queria dedicar o episódio e a música pra Dani, minha namorada, que adora a Rita Lee. E inclusive deve ter Banho de Espuma na playlist dela que ela corre. Um barato, Rita Lee. Rita Lee que é história do nosso rock nacional, né? Sim. Com uma voz, cara, já viu a Rita Lee novinha? A Rita Lee vi algumas coisas. Neta de americano, loura, cabelo comprido, liso, na capa do primeiro disco solo dela. Parece uma cantora internacional, cara. E a voz, uma voz, cara, extremamente afinada. E uma vocação para rock and roll que ela, nos Mutantes, capitaneou. Também influencia até hoje, né? Tanto que o filho dela, Beto Lee, toca no Titãs. Titãs que vai fazer uma turnê de reencontro com todos os músicos remanescentes do começo, menos Marcelo Fromme que veio a falecer num acidente correndo. Cara, Marcelo Fromme correndo em São Paulo, foi atravessar uma rua, terminando o treino, uma quadra de casa, o motoqueiro em cima da faixa do meio. Mas no corredor, né? Passando pelo corredor para furar o sinal, atropelou ele e perdemos o nosso Marcelo Fromme, guitarrista, chefe de cozinha. Ele tem um livro de receita, inclusive, que eu tenho. Legal. Conhecimento. Vida longa ao rock and roll, vida longa ao Titãs, vida longa a Rita Lee. A vida é uma corrida. A vida é uma corrida. Pois é, o Charles Gavan é um dos bateristas que eu admiro, sem dúvida nenhuma. Como baterista, como produtor, como artista, como vida pessoal, como apresentador. O cara é muito discreto, o cara tem uma vida bem legal, assim. Eu não tenho escutado rádio, mas há uns 2019, verão de 2019, eu treinava escutando rádio Cidade, e o Charles Gavan, ele tinha um programa na Rádio Cidade, 5 horas da tarde, talvez a galera procure na internet aí, Rádio Cidade do Rio, em que ele discotecava, né? Ou seja, ele levava as músicas e comentava, e ele dividia que basicamente era um podcast com músicas, né? E ele contava a história de uma época a partir das músicas e a coisa da cultura da música e a evolução das bandas e o que tinha por trás da banda, o que o movimento cultural pensava, qual era a reação, qual era a inspiração. Ele dava o contexto histórico da criação da música. Charles Gavan é fantástico. Outro que eu admiro é o Baroli, do Paraná. Vamos falar de corrida. Vamos. Sem te cortar. Não, a gente vai ficar... Um dia a gente... Fala só de música. Fala só de música e fica tocando música aqui igual a rádio. Beleza. Boa. Vamos lá. Já tô sem voz. Também o dia de hoje foi uma maratona. Aliás, uma ultramaratona o dia de hoje. Desde 2h45 que eu tô ligado. São que hora agora? 6:45 da noite. Isso. Estamos... Na vida é uma corrida. Nós estamos na cervejaria Brávicos. Isso. Se você não se lembra, você, caro ouvinte, que está sediando essa nossa temporada. E muito obrigado ao Fábio, que além de ser um ótimo cervejeiro, é um aplicado aluno meu de corrida. Está descobrindo aí as maravilhas de se evoluir como pessoa através da corrida. Você evoluiu tanto que vai ser papai em maio. Aí sim, Fabão. Um abraço. Muito obrigado pelo espaço. Porque você sabe que tem gente que acha que correr, fica muito cansado, não consegue, né?
Eu acho que é o contrário. Quando você não corre é que você fica cansado. Um dia a gente podia trazer alguém para falar disso. Quando você está com o baixo condicionamento, sua circulação é ruim. Certo? Vamos falar para o homem. Certo. Circulação ruim, não tem ereção. Ok? Ok. Não tem ereção, então não tem vida sexual. Ok. E aí, para homem e para mulher, estresse. Ou uma vida sexual mais pobre. Bem pobre. Ok. E aí tem o que? Estresse. Se você é submetido a estresse e você faz esporte, lembra daquele circo? Sim. Você tem um fundo, vou falar em inglês porque eu estudo, eu tenho que trazer o que eu estudo. Você tem um feedback ali, que não é só a resposta Sim. mas você tem um feedback, você tem um pano de fundo que ameniza o teu estresse, se você treina. Agora, se você é submetido a estresse e não treina, o cortisol te detona, te mata, te arregaça, você não tem desejo, por exemplo, libido. Não tem libido, porque o cortisol, tanto no homem quanto na mulher, ele detona sua testosterona. O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele desagrega a testosterona livre, você não tem para usar. Entendeu? Entendi. E aí não tem libido para o homem e para a mulher. A mulher também tem testosterona natural no corpo. Então, cara, quer ter uma vida sexual boa? Faz esporte. Melhor do que comprar remédio. Você se fode 2 vezes. Treinando e lá no... Vamos correr. Vamos correr hoje. O que tem para hoje? Hoje temos... Nós vamos falar... Peraí. Temos hoje... Nós vamos falar sobre calendário de calendário. corrida. Isso. Vamos lá, o que vamos falar de calendário, cara? Olha, o Alexandre Rampinelli falou em outra oportunidade aí que tá correndo por romantismo. Tá certo? Tá curtindo a descoberta. Estou curtindo horrores. Tá curtindo a descoberta da corrida, a descoberta dos efeitos da corrida nele. Ok. E eu falei assim, cara, eu respeito e tenho saudade dessa fase romântica. Você sai para correr, né, todo esvoaçante, olhando pro céu. Tudo é bonito, o sol é bonito, a chuva é bonita. Lindo, mato, tudo é bonito. Dá uma topada, morre de bonito. É massa. Porém, a gente tem ouvintes aí e é uma das naturezas do movimento humano ser medido, comparado e submetido à continuidade. E qual é o mecanismo que se usou para isso aí? Esporte de competição. Então, o esporte, a competição esportiva, ela tem hoje várias características, que não só o campeonato mundial e a Olimpíada. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você sabe como que nasceu as modalidades esportivas que a gente conhece hoje? Sim, o esporte moderno? Não. Então eu vou te falar. Revolução Industrial, Inglaterra, tudo era medido. O cara descobriu a medida lá do horsepower, do HP. Tempo de produção no chão de fábrica. Isso. Sim. Tudo era anotável. Tudo era registrável. Mensurável, anotável, registrável. Okay. Qual é o termo? Record. Okay. Recordable records. Okay. Então, começou-se a estabelecer records de várias coisas. Por exemplo, qual cachorro que chega primeiro no final do gramado? Corrida de cavalo. Corrida de cachorro foi primeiro que a corrida de cavalo. É mesmo? Sim. Corrida de cachorro foi primeiro
acho que das primeiras que foi desempenho assim humano, as primeiras que foi o remo. E tudo isso na Inglaterra. E eles faziam aqueles cadernos e anotavam, e tinha a folha daquele dia, tinha a folha do outro dia, e aí ele tem o handicap. O que é o handicap? É a soma. Eu tenho lá o espelhamento de todas as atuações daquele cachorro, daquele barco, daquela guarnição. Para que isso? Para apostar. Para gerar número para poder fazer aposta de dinheiro. Ter uma estatística. E aí começou, se a gente mede o cachorro, vamos medir o cavalo, vamos medir o cara correndo, e vamos medir quem joga a flecha mais longe. E aí começou-se a esportivizar mediante recorde e competição, quem chega primeiro, né, o recorde daquela prova, para poder fazer aposta. Isso lá no começo dos anos 1800. E depois a aposta foi meio caindo e foi levando essa filosofia esportiva para outras vivências. Aí veio o futebol, já mais para 1850, e foi jogando. Os esportes de quadra que a gente conhece hoje são do começo dos anos 1900, né? Vôlei, basquete, handebol, todos esses são esportes que foram criados já em associações esportivas que foram incrementando as vivências que já tinham. Por exemplo, a Associação Cristã de Moços, já ouviu falar dessa entidade? Não. É uma entidade americana que reunia os rapazes para fazer prática esportiva, para poder dispensar aquela energia, né? Aquela coisa. As meninas iam para os cursos de cabelo, costura, e os rapazes iam para fazer esporte. Esse era o finalidade da ACM, né? O YMCA. Desenvolver a habilidade nas meninas. Não, da YMCA era para rapazes. Tá. E que é a Associação Cristã de Moços. E aí tinha os esportes primordiais, que era tinha um mastro com uma bola e ficava 4 caras de cada lado dando um soco, a bola até ela enrolar completamente para um lado. E eles foram diversificando. Aí começou a jogar bola numa cesta, que era uma cesta só naquele mastro onde ficava. Aí depois a gente botar 2. Aí criaram o vôlei, jogar a bola por cima da rede, que era sem rede. E aí foi esquematizando e tal, e aí nasceram os esportes de quadra que a gente conhece hoje. Qual a importância disso? O esporte, ele dá acesso a quem pratica, a um círculo próximo de quem pratica, porque faz conhecer papai, mamãe, irmão, família próxima, amigo. Se você envolve uma galera. Você envolve uma galera. Sim. Né? Então, o esporte dá acesso primordialmente ali a um círculo primeiro, e com o advento de televisão, você vai alcançando, começa a alcançar pela prática e pelo encantamento da vitória. Então, tem pessoas que vão fazer esporte pelo encantamento de estar praticando a modalidade, independente se ela vai competir ou vai ganhar ou vai perder, e tem gente que vai para competir, para ganhar ou para perder. Quem quer ganhar tem que estar preparado para perder, né? Então, essa é a maneira moderna que a gente adquiriu, que a gente desenvolveu como cultura ocidental, na cultura global, mas a cultura ocidental deixou esse legado do esporte que a gente conhece hoje, e ela é uma ferramenta para expandir para o maior número de pessoas
uma cultura de movimento, uma cultura de saúde baseada no autocuidado, que é fazer esporte. Então, fazer esporte é autocuidado. E desde que eu vá lá, mesmo que eu vá para competir ou vá para praticar, ela tem a mesma repercussão física, cultural. É claro que, eventualmente, uma pessoa que vai disputar e ganhar, ela profissionalize, tem os benefícios do desempenho, né? Mas o destaque do desempenho. Né? O destaque e o benefício de profissionalizar e de ter dinheiro, income, patrocínio, essas coisas. E aí, vamos lá. Calendário. Vamos abordar calendário. Existem várias provas. Depende do esporte. Sim. Vamos lá. Existem várias provas. Vamos falar de corrida hoje só. Ok. Existem várias provas. Toda semana tem prova. Chego para você e falo assim: quero competir. Na verdade, quero participar de competição esse ano. Como é que a gente discute isso? Como é que a gente chega nessa parada? Isso. Então, primeira coisa, Alexandre, você veio me perguntar, quero fazer uma prova, ok? Isso. Então já sei que você está interessado em fazer a prova, beleza? Agora, deixa eu abrir um parênteses. Eu tenho lá um aluno, o Alexandre, que está na fase romântica e está indo correr, e eu tô vendo que ele está se destacando pessoalmente, está gostando, o que eu posso te proporcionar, Alexandre? Eu posso te proporcionar novas experiências relacionadas à sua corrida. Semana retrasada te levei para correr na Restinga. Amanhã eu vou te levar para correr lá na região de montanha. Duas impressões completamente diferentes que você pode se identificar ou não, mas que eu considero que tenha a colorir essa paleta aí que você está montando da sua corrida. Se eu achar conveniente e que é uma lacuna, eu falo assim: Alexandre, conhecendo o seu passado, claro, já sei quem é o Alexandre, vai ter uma corrida ali. Eu vou. Pedro é uma cilada, então corre, Bino. Vão comigo? Correr ali 8 km. 8 km ali dentro do Rancho Forte. É uma corrida, vai ter um evento, vai ter camisa. Você precisa pagar uma inscrição, tem hora para começar, e é esse o percurso, é essa duração. O que você acha? É assim, começa com o quê? Com o intuito de colorir, de dar a você uma experiência que você ainda não teve com relação à corrida. Eu, como treinador, um dos trabalhos que eu tenho para facilitar sua adesão, seu aprendizado, é te dar impressões que você não conseguiu ter ainda. E certo? Aí eu tenho essa impressão, e isso pode me encantar ainda mais. Ou não. Geralmente, a pessoa que é exposta a um ambiente esportivo, ela se encanta. Se encanta, sim. Tá? É difícil não se encantar, porque é um ambiente com uma vibe muito boa. Muito diferente. Muito diferente. E é muito única. Porque tem a sua vibe que se disponibilizou. Sim. Quando chega lá, você vê a vibe do grupo. A energia, aquela parada. Aquela doideira. E aí tem tudo que você tem no treino, só que tá com um tempero diferente. Né? Então, esse é um dos porquês de participar da prova esportiva. Aí você fala assim: mas então, como é que eu vou escolher? Por onde eu começo? Tem tanta prova. Como que eu vou escolher? E eu vou te falar o seguinte: não seja tão emotivo. Primeiro, vamos pensar em quem vai acolher a gente
nesse movimento. Então, minimamente, olhar quem organiza, olhar como que a coisa transcorre, tentar perceber ali qual é a vibe daquela prova. Então você precisa ter uma vibe que coincide com a tua. A organização de uma prova pode desmotivar? Eu vou usar Pode. o termo, mas pode te marcar negativamente? Pode. A organização de uma prova pode te marcar negativamente, e eu tenho experiência disso, porque quando eu comecei a trabalhar com corrida, eu recebi 4, 5 corredores que tinham vindo de uma prova sem cronometragem confiável, sem controle de percurso confiável, e se sentiram inseguros? prejudicados Ok. Tá. por comportamento de outras equipes que estavam correndo, de outros atletas que estavam correndo, falta de honestidade. E aí não se sente respaldado pela organização. E não se sentiu respaldado pela organização e ficou muito mal impressionado com aquilo. Certo? Certo. Então, uma prova com organização desleixada pode te deixar mal impressionado e pode te deixar até no perrengue. Por exemplo, corridas de mato aí, trilha, corrida de montanha. Se o cara falar que tem água, vai ter água e precisa de reposição de água, inclusive é uma regra do atletismo ter reposição de água no percurso. Uma corrida de rua homologada, oficial, precisa ter água de 3 em 3 km. A cada 3 km precisa ter água. Não é homologado. Certo? Precisa ter água. Se não tem água, você passa mal, você fica... Qual é a impressão? Ruim, negativo. Sim, fui mal cuidado. Sim. E me expus a uma situação que, se tivesse o cuidado do organizador, né? Cuidar do percurso, seja na rua ou seja na trilha. Tem corrida que você vai dar uma confusão, um pessoal volta num lugar, outro pessoal volta em outro lugar. Na rua já aconteceu. Não tem a marcação correta, você se perde. De repente aparece um carro do nada. De repente aparece um carro no percurso, não tem ninguém para organizar. Então qual é o percurso, se tem um esquema, uma organização que permite eu me manter no percurso. Então isso tudo, se não for bem cuidado e houver um acontecimento, te dá uma repercussão negativa. Por que ir numa prova que te dá uma boa impressão? Porque você está investindo tempo, dinheiro em você. Sim. Você não está. E é bom que os organizadores entendam também. O corredor não está investindo dinheiro na corrida. Ele está investindo dinheiro nele. Ele está investindo o tempo dele nele, não no teu evento. Por isso que o evento precisa contemplar de maneira satisfatória o investimento do atleta, permitindo que ele tenha total recursos, inclusive que são pré-combinados nos regulamentos. Sim. E para atender os anseios para atender os anseios do cara, não é os anseios do organizador. Sim. Ok? Você está ali como um teatro que vai receber a banda. Ok. Quem é o astro? Os atletas. Os atletas. Sim. O astro não é o organizador da prova. Aliás, ele é o que menos tem que aparecer. Ele só aparece quando dá merda ou quando ele quer aparecer e fica fazendo galhofa, né? Então, escolher uma organização bacana. Hoje, com a internet, você tem subsídios bons e subsídios ruins. Subsídio bom, você olha lá o histórico, olha as fotos, né? E ok. Qual é o subsídio ruim? Impressão pessoal da prova. A menos que você conheça a pessoa.
Porque existem 1000 motivos para uma pessoa passar uma impressão da prova na internet. Quase nenhum é crível. Embasado? Não, nem embasado. Às vezes eu vou passar eu passo informação de corrida para ter tua atenção. Só para você ficar ligado em mim. Às vezes eu passo a corrida porque eu quero impressionar você. Também para você ficar ligado em mim. Então eu escondo as coisas ruins e falo as coisas boas. Que eu quero o quê? Você tem e outra, ainda fica te imprimindo uma impressão que você deverá ter se você for naquela prova. Cara, isso é besteira. E é um jeito de se dar muito mal, porque uma coisa que te quebra é fazer a propaganda de um produto ruim. A boa propaganda de um produto ruim. Outra pessoa que passa a impressão de prova para ficar ali na lista de algumas pessoas que vão ganhar a inscrição. Tem 200 pessoas querendo 10 inscrições que a organização vai disponibilizar para alguém. Ok? Então, cara, faz seu caminho. Foge desse negócio de ficar entregando tua percepção para terceiro. Se você ficar lá um ano para decidir uma prova, você vai ser muito mais feliz do que se você pegar 10 depoimentos e escolher a prova que você quer ir. Você vai se disponibilizar aí. Isso infelizmente, isso a gente precisa falar, né? A outra coisa, eu vou na prova tal. Corrida, qual a distância que eu vou? E aí eu vou voltar no programa anterior e qual é a tua autonomia de correr? Né? A gente, por exemplo, no Espírito Santo, a gente tem uma corrida ícone aqui que é as 10 milhas garoto. Sim. As 10 milhas garoto para uma pessoa iniciante, nível médio, para iniciante, vai ser mais de 2 horas. Eu acho que hoje eu não teria autonomia para fazer uma prova dessa. Do jeito que você pensa a sua corrida, hoje estaria na tabela. Não ia. Porque hoje você teria que performar ali. Você teria que performar 2 horas um pouquinho. Tá certo? Certo. E se você tem, qual é o teu lastro? Eu consigo correr 40 minutos. Então, você vai fazer o que na corrida que vai levar 2 horas? Fazer uma caminhada, vou fazer uma romaria. Não, a gente fala assim no sentido até jocoso, mas além de um evento esportivo, você está indo a um evento seu. Você está indo. O que você escolheu. Você deveria estar indo para você. Sim. Né? Então, eu corro 40 minutos. 40 minutos você vai quanto? 5 km. Cara, são 16. São 40 minutos mais 1 km. Isso se você sustentar essa performance. Média, né? Essa performance. Que não é a realidade. Vai caindo. Por quê? Só porque é o maior evento de corrida? Você quer fazer foto pro Instagram? Não, só porque você vai se sentir incluído no maior evento de corrida. Você está precisando realmente ser incluído no maior evento de corrida do Espírito Santo. É isso que é a tua razão de viver nesses próximos 3 semanas, porque é mais ou menos o prazo que as pessoas chegam assim: vou correr a 10 milhas, 3 semanas, 5 semanas. Eu tenho que entender. Aí eu vou parafrasear aí e vou puxar um outro episódio nosso. Um que você fala sempre, que você falou assim: não, eu termino a prova e vou curtir a vida. Então, às vezes, a pessoa é até uma pessoa mediana não, mas uma pessoa ali, um atleta médio,
que tem ali a sua condição de correr os 16 quilômetros, mas que depois ele desfalece, né? É um cara eu corri as 10 milhas garoto há mais de 20 anos atrás. Uma semana estragado. Uma semana depois eu tomei pau numa certificação de aula de bike. Estou falando de 2003. 20 anos, né? 20 anos. 20 anos agora. 2012 ou 2013? 2013. Tomei pau na certificação de bike porque uma semana depois eu não conseguia pedalar a contento para passar na certificação, cara. Sabe quando que eu corri de novo? 10 anos depois. Corri de novo? Corrida. A 10 milhas não voltei ainda. Entendi. Entendeu? Pra quê? Não, eu fui pra trabalhar. Eu tava dando aula de cuida pro cara, ele queria fazer e falou assim, pô, mas não quero sozinho. Luciano. Aí você olhou pro lado, olhou pro outro e falou, porra. Se eu pagar a hora a aula, você vai? Eu falei, vou. E fomos correr, ok. Botei gelo depois, não sei o que lá, mas fiquei prejudicado, cara. A outra coisa que a gente já falou também em outro episódio. Ok, correu 10 milhas. Correu o teu evento lá, dos sonhos. E na outra semana? E na outra semana? E na outra semana? E quando você voltou... Então não era corrida. Porque como eu falei, conhecer, se apaixonar pela corrida, aí você vai lá e faz a prova e a paixão acabou. Eu gosto. Cadê? Você não está correndo. Cadê? Você não voltou mais para tua paixão? Mais uma paixão perdida por aí. Paixão de verão. Então, por que você bate na tecla que tem que ser uma distância compatível? Cara, para você continuar, para você ter mais elementos de satisfação do que de insatisfação, para você realmente curtir, porque aquilo ali é para você, não é para os outros, não é para você mostrar. As minhas, eu vejo aí o pessoal fica com aquela camisa da corrida um mês, fica uma catinga desgraçada, não tira, parece criança que vai num negócio final de semana, leva a pulseira do parque, leva a medalha do judô, fica a semana toda com aquilo no pescoço. Velho, hoje as minhas camisas comemorativas aí de ultramaratonas estão guardadas no fundo do armário lá. Pra mim. Por quê? Porque foi pra mim e foi aquele momento. Acabou. Eu não tenho nada pra mostrar daquilo pra ninguém, porque era pra mim. Você que fez aquilo, né? Eu fiz, eu me preparei, eu alcancei. Ok. Acabou, vamos pra próxima. Vou pra próxima. Então não preciso ficar esfregando na sua cara que eu corri a prova tal, a prova B, a prova C. Tem essa necessidade. Quando você faz pra você não precisa ficar mostrando. Você pode ter lá. Você domingo de noite bota a sua esposa de biquíni e vai passear no shopping com ela? Não. Por quê? É sua esposa, é para mim. Não é para você. Entende? Sim. É assim. As nossas impressões, a corrida vai ter uma relação íntima com o seu ser. A sua boa corrida, a sua corrida de verdade, a sua paixão. A que faz sentido para você, né? Que você encontrou como sentido, como você tem para bicicleta. Como objetivo, né? Como, isso aqui. Então. E aí, quando termina a prova, eu vou viver e vou no outro dia treinar, porque o ano que vem tem de novo, ou daqui a porque eu quero fazer a próxima, porque aí daquela vai ter uma outra. A mesma organização que não, fez vai ter essa, de vai 5 aqui. A outra coisa. Cara, tem uma tendência a ser profissional da distância. Olha que coisa, que aí é muito importante
é uma coisa que eu vou falar que é muito importante quando você vai programar seu calendário de prova. O que é o calendário de prova? Uma ferramenta para te manter correndo. Uma ferramenta para te manter treinando, para te manter correndo, para manter a sua chama viva. É o seu próximo passo, né? Não é o seu próximo, necessariamente. Não. Eu tô falando assim, minha próxima competição é o que vai fazer com que amanhã eu levante e vá treinar. É isso que eu quero dizer. Então, tem gente que vira o profissional da distância. Aí correu 10. Agora tem que correr 15. Não corro mais 5 não. Não corro mais 5 não, hein? Anota lá, divulga lá. Nem me chama. Não tem esse negócio de profissional de distância. A gente vai montando as coisas, é igual cardápio. Não, agora só como ancho todo dia, almoço e janta, ancho, vinho não sei qual. Não, cara, mas isso é uma carninha de panela boa pra você comer, ué. Isso é uma coisa que no momento você vai. Então, evoluiu para 10 km? Ok, pontua aí, 3 vezes você vai correr 10 km no ano. Pô, mas só isso? Tem 10 corridas de 5 km aqui durante o ano que você pode fazer. Por quê? Por que não? Se mantém lá. 5 km, de vez em quando você faz uma 10. Agora você só quer. Não, só vou fazer de 10. Que agora eu tô certificado. Uau! Aí depois que passa pra meia maratona, só faz meia maratona. Não, tem um 10 km ali, maneiraço, não sei o que lá, tá dando inscrição. Não me chama pra 10 km. Pra correr 10 km eu nem saio de casa. Se for pra correr menos de 20, nem me chama. Velho, que besteira, que esvaziamento da sua corrida. Ninguém vive isso. Eu acho ser profissional de distância. Eu acho que é mais uma caixinha que você põe no seu portfólio, sabe? Se tiver uma corrida de 3 km você pode ir, da de 5 um brevet. Um de 10 você pode ir. É mais uma. Não, e você monta, cara, agora mesmo, ó. Nós estamos em fevereiro. Março. Vou começar minha temporada. Vou começar minha temporada com a corrida de 12 km. Qual é o seu objetivo? Esse ano eu quero correr corridas de 20 a 30 km. Você vai fazer uma de 12? Eu vou fazer uma de 12. Primeiro, que é a primeira do ano. Segundo, que eu quero dar o gás e avaliar o que eu tenho para dar. Como que eu vou abordar eu mesmo. Como vai ser o seu... Como vai ser? O seu after. Então, eu preciso fazer... Eu quero fazer uma mais curta para poder entregar tudo. Porque eu não vou... A primeira coisa do ano, entregar tudo uma coisa de 30 km. Burrice. Depois de vir de uma pré-temporada, depois de descansar. A menos que a primeira prova do ano seja de 30 km. A menos que seja um campeonato mundial. Do planeta. Que eu vacilei, não treinei, descansei, tirei férias na época errada e vou fazer a primeira prova do ano, um campeonato mundial. Não é. Então... Aí eu vou salpicar, vai ter corrida de 27, vai ter corrida de 18, 21, de 21, vai ter corrida de 30, vai ter corrida de 10. E quando tiver uma corrida de 10 eu vou, se tiver uma corrida boa e que encaixa dentro do meu calendário, tranquilo. Distância, você vai correr essa distância só? Várias vezes chega assim, principalmente quando eu parei de fazer ultra. Que você vai correr 30 km só? Não, velho, é o que eu tenho pra dar hoje. Pô, vai ser maneiro pra caralho esse 30 km aqui. Eu acho, eu nunca pensei assim, cara, juro, eu tô espantado aqui com isso, porque eu acho que é mais uma, a conquista de um nível acima. É mais uma coisa que você pode você pode se habilitar a fazer, mas que você está botando mais uma coisa no seu portfólio. Cara, fica muito mais divertido, até porque você consegue manter o colorido, que é o quê? Azul, rosa, vermelho, em vez de ficar só vermelho. Pensa no meu caso agora, eu estou começando a correr. Vamos supor,
tá em março ou abril, saio na prova de 5 km, eu falo assim, 5 km eu acho que eu tenho autonomia para fazer. Uma prova de 5 km. Até lá, melhora um pouco aqui e ali e eu fico para lá. Tem outra prova de 9 km, 8 km. Caraca, eu não vou poder fazer, porque minha autonomia ainda não tá lá. Eu fico muito restrito. Se a pessoa, eu consigo fazer agora uma prova de 10 km. Já tem 2 provas, sim, né? Então eu abro meu... já dá para fazer as de 10, as de 8, as de 7 e as de 5. Aquelas ali. Então, eu penso diferente, mas me espanta pessoas pensarem... E eu penso por tempo. Uma grande revolução que eu tive na minha maneira de entender corrida, de entender performance e de prescrever foi entender a corrida por tempo, porque o corpo ele não entende, ele não sabe ler quilômetro. Seu corpo ele não sabe ler quilômetro de desempenho. Ele entende tempo. Ele entende tempo. Entendi. Tudo é tempo. Todo mecanismo biológico é tempo. Não tem outra coisa. Tempo. Ele vai sendo por tempo. E disponibilidade de recurso. Para cada disponibilidade de recurso, ele funciona num ritmo. Então, eu posso colocar aqui na nossa pauta o Audax, para a gente falar sobre o Audax. Porque eu tenho uma vontade de fazer... O Samuca ele fez isso e eu tenho vontade de fazer 200, 300, 400, 600 e é uma prova muito legal. O Audax é uma prova muito desafiadora, mas só que é uma prova que a partir do momento que se inicia ela literalmente ela só termina quando acaba. Então, se uma prova de 600 km, você tem, se eu não me engano, são 30 horas para você terminar a prova, para você concluir o trajeto. 30, ou sei lá, não lembro, mas você tem lá, de 30 eu acho que são 400 km. Você tem 400 km para concluir, você tem tempo. Então, você tem que ficar olhando o relógio. Se eu tiver atrasado, eu não posso dormir, porque eu tenho que esticar. Tô adiantado, posso dormir 15 minutos, 20 minutos, mas não pode terminar. Então, o tempo, você está falando uma coisa e a gente... Então, além de performar tempo, você tem que performar ritmo. Sim. Porque você tem um tempo de corte. Sim, você tem só para esclarecer, a Audax é uma outra maratona de ciclismo. Né? Que dá breveza e que são pré-condições para você ir para a próxima. Sim. Só que é aquele negócio, todo mundo sim. As pessoas entendem mal o Audax, porque o Audax disponibiliza 4 distâncias no ano, as pessoas acham que no mesmo ano elas vão galgar de 100 a 600 quilômetros. Por isso que eu estou falando de um episódio disso. E o próprio Audax ele dá 48 meses de validade para o seu brevet. Ou seja, o seu brevet de 100 km, você pode fazer o seu 200 até 48 meses depois. Você tem 48 meses, né? Sim, eu estou habilitado a fazer o 300, né? 48 meses ou são 24 meses? 24 meses, 2 anos. São 2 anos. São 24 meses para você tirar o próximo. Isso. E são 24 meses para o próximo. Então, você tem aí 2 anos para 4 distâncias, 8 anos para você galgar de 100 a 600 quilômetros. É chão. É perfeito. O esquema proposto é perfeito. Basta você percebê-lo e desenhar o seu projeto e executar o seu projeto da melhor maneira possível, dentro dessas condições que ele coloca. Não precisa fazer 4 brevets em um ano. E o que você falou de organização, a organização da Audax é um negócio bem interessante, é extremamente assim, simples, mas altamente acolhedor. Então você faz uma prova do Audax, é muito bom, é muito satisfatório. A prova,
Os meninos são bem organizados e desenvolvem bem o evento de um jeito muito motivador. Boa. Muito legal. Vamos resumir pra gente dar linha? Vamos? Então, para montar o calendário, entender por que a gente vai participar de uma competição esportiva. Sim. Escolher bem as organizações que a gente vai se relacionar. Ok. Treinar de maneira a desenvolver a sua autonomia de corrida e organizar isso. A gente falou um pouco disso. Organizar isso com um calendário de desenvolvimento que seja compatível com o seu calendário de prova. Uhum. E, finalmente, escolher a distância que está dentro da sua capacidade. Ou seja, adquirir a capacidade e então então se inscrever na distância. E não se inscrever na distância para correr atrás da capacidade. É isso que a gente tem para falar hoje no A Vida é uma Corrida, encerrando aí a nossa temporada. Exatamente. É isso. Até a próxima. A gente volta. Se Deus quiser. Um abraço. Fui!